Bom, galera, essa é a videoaula sobre hebreus, fenícios e persas. Começando pelos hebreus. Os hebreus eles surgiram ali por volta de 2000 a.C. e eles eram parte do povo da cidade de Ur, da Mesopotâmia. E esse povo acabou saindo dessa cidade buscando novas terras férteis. A Mesopotâmia, como ela era um território muito fértil e muito interessante, às vezes ela sofria com o engrandecimento demográfico e parte da população tinha que se retirar da terra para procurar novas terras. Esse povo que se retira da cidade de Ur acabou sendo denominado hebreus, e eles eram divididos em clãs patriarcais, e inicialmente eles eram politeístas, sim, eles acreditavam em mais de um deus. Eram divididos socialmente entre membros da família, que era uma espécie de elite, e os servos dessa família. E como a maior parte dos povos da antiguidade, sua base econômica começa sendo a agricultura. Na Palestina, quando eles encontram essa terra, eles acabam desenvolvendo comércio, devido ao posicionamento da região. Afinal, a Palestina é uma posição estratégica, ela fica entre a passagem dos continentes, entre a África e a Ásia, e ela não é muito distante da Europa. Durante os 3 séculos que eles ficaram ali na Palestina, eles vão desenvolver a agricultura ligada ao Rio Jordão. Isso é a fase inicial deles, ou seja, a gente pode dizer que eles são sim uma civilização fluvial ou de regadio, mas eles também desenvolvem o pastoreio, que tem uma importância cultural muito forte na formação religiosa deles, já que vai acabar sendo a metáfora que eles utilizam para o Deus único na religião monoteísta que eles vão desenvolver. Afinal, uma das frases mais conhecidas é "O Senhor é meu pastor", e também desenvolve o comércio devido à posição estratégica que a gente já destacou. Ali por volta de 1700 a.C., acontece uma forte seca e os hebreus são obrigados a migrar novamente. Dessa vez, eles chegam ao Egito. No Egito, quando eles chegam lá, o Egito está dominado pelos Ixos, que a gente já viu na aula de Egito. E daí o povo hebreu é muito bem recebido pelos Ixos inicialmente, assim como os outros povos que viviam no território e acabavam trabalhando ali. Mas, em algum momento, os egípcios conseguem a sua liberdade dos Ixos, e aí os hebreus são escravizados. Após 400 anos no Egito, a gente vai ter Moisés liderando o chamado Êxodo, quando os hebreus decidem lutar pela sua liberdade e sair do Egito e tentar encontrar a Palestina novamente. É nesse momento que a Palestina vai ser chamada de Terra Santa ou Terra Prometida, ficando conhecida como Canaã. Segundo a tradição judaico-cristã, após 40 anos peregrinando no deserto, os hebreus vão finalmente chegar à Palestina. É nesse momento de peregrinação, quando o povo duvida da liderança de Moisés, que ele recebe os 10 mandamentos no Monte Sinai, teoricamente, diretamente entregues por Deus. Esses mandamentos, eles não são só preceitos religiosos, mas eles são a lei que o povo hebreu deveria seguir. Os historiadores afirmam que, apesar de ser um momento mítico-religioso, a entrega dos 10 mandamentos, real ou ficção, é um dos fatos culturais mais marcantes da história do mundo, já que ela vai ter uma presença fundamental na religião judaica e na religião cristã, assim como nas religiões que surgem da primeira vertente do cristianismo mais tarde. É muito difícil tentar definir quando surgiu a religião monoteísta judaica. Provavelmente ela ocorreu durante a permanência dos hebreus no Egito. Esses hebreus tiveram contato com a reforma religiosa de Amenhotep IV, o Akhenaton, que a gente viu na aula de Egito, que tornou o Egito de religião monoteísta, acreditando num único Deus que era o Sol, Atom. Mas ninguém consegue afirmar se foram os hebreus com a sua religião monoteísta que influenciaram o Amenhotep IV a formar sua religião, ou se foi o Amenhotep IV que influenciou os hebreus a formarem a sua. Os 10 mandamentos, além de serem as leis que o povo hebreu deveria seguir, também são princípios éticos, religiosos e morais. Eles também fortaleceram a unidade do povo judeu, já que ele fez com que esse povo se unisse diante de um único objetivo, que era conquistar Canaã, a Terra Santa. O monoteísmo também se mostrou como um instrumento que facilitava a centralização política de um povo, facilitava com que eles tivessem uma liderança única e forte. O judaísmo também vai dar origem às outras 2 grandes vertentes monoteístas da Terra, que é o cristianismo e suas diversas vertentes, como o catolicismo apostólico romano, o catolicismo ortodoxo, as religiões protestantes e as igrejas evangélicas, e ao islamismo árabe. Então, o judaísmo ele é o princípio do monoteísmo humano na atualidade.
E é importante destacar esse momento porque o monoteísmo, sendo a principal característica do povo judeu, já que todos os outros povos à sua volta eram politeístas, ou pelo menos dualistas, acabou vencendo o politeísmo na evolução humana. A gente tem uma periodização de comando político dos hebreus. O primeiro grande período é o período dos patriarcas, é onde eles seguem uma liderança de um homem mais velho, considerado mais sábio e guiado por Deus. Ele vai da origem do povo hebraico até a luta pela terra da Palestina. Se aceita a ideia de que Abraão foi o primeiro grande patriarca. Depois nós temos o período dos juízes. Josué, sucessor de Moisés, quando chegou à Palestina, teve que lutar contra os cananeus e os filisteus por essa posse. Então a liderança que antes era de um homem sábio passa a ser uma liderança que é política e militar. Esses políticos militares são chamados de os juízes. Nós destacamos Jefé, Sansão, Gedeão e Eli. Depois, quando se conquista a terra, nós vamos ter os períodos dos reis. Samuel, o último juiz, definiu que Saul seria o primeiro rei dos filisteus. Quando Saul acaba cometendo suicídio após ter uma derrota para os filisteus, ele já tinha nomeado Davi como seu sucessor. Com Davi no trono, nós temos uma maior organização da administração e a criação de um exército muito forte e permanente, que servia para defender a terra dos ataques dos filisteus que ainda aconteciam. Depois nós temos o reinado de Salomão. É quando se fortalece as relações econômicas, principalmente com a Fenícia. É o momento em que o povo de Jerusalém é mais rico. E também é o momento em que se constrói o templo de Jerusalém, que também é conhecido como de Salomão. Aqui nós temos uma idealização do que seria o templo de Salomão, onde deveria ficar guardada as tábuas dos 10 mandamentos. Após a morte de Salomão, ocorre o cisma dos hebreus. O território vai ser dividido em 2 reinos diferentes. As tribos de Judá e Benjamim reconhecem Roboão como seu sucessor, e temos o reino de Judá, com capital em Jerusalém. E as outras 10 tribos reconhecem Jeroboão como seu rei, e aí a gente tem o reino de Israel, com a capital sendo Samaria. E aqui nós temos um mapa que mostra essa divisão territorial. Os 2 reinos vão sofrer invasões diferentes. Judá foi invadida por Nabucodonosor dos caldeus. Os judeus vão passar então pelo cativeiro da Babilônia. É quando eles trabalham como escravos para construir a Torre de Babel. Mas depois eles acabam sendo devolvidos para o seu território por Ciro da Pérsia, quando os persas conquistam o território. Israel foi conquistada por sua vez pelos assírios e não conseguiram manter a sua cultura, sendo quase todos eles dizimados. Após o domínio pérsio, o território acaba sendo dominado por outros povos, Alexandre o Grande e Roma. Os romanos, quando invadem o território da Palestina em 63 a.C., acabam espalhando os judeus por todo o Império Romano, porque isso era uma estratégia que os romanos tinham para enfraquecer os povos dominados. Esse momento é conhecido como diáspora. Os judeus só retornariam à sua terra natal através do movimento sionista, que ganha muita força após a Segunda Guerra Mundial, quando acontece o Holocausto Judaico, feito pelos nazistas. Agora a gente vai falar dos fenícios. Os fenícios surgem na costa da Líbia, no mar Mediterrâneo. Como eles vivem no território, que é uma faixa muito estreita de terra, então praticamente todos eles têm contato com o litoral, eles vão acabar desenvolvendo a pesca. E depois de desenvolverem a tecnologia marítima para a pesca, vão acabar praticando o comércio. Como seu território não é propício para a agricultura, eles vão desenvolver tanto a pesca quanto a fabricação de alguns materiais, como armas, joias, vasilhas, vidros transparentes e tecidos. Esses materiais, mais tarde, serão utilizados para praticar o comércio. Os fenícios vão utilizar a tecnologia marítima para conseguir matérias-primas para sua fabricação artesanal e para comercializar os seus produtos. Logo, os fenícios vão ficar conhecidos como os maiores comerciantes do mar Mediterrâneo, que em geral definiam o mundo conhecido até então. Alguns historiadores afirmam que eles chegaram até mesmo à América do Sul. Também eram famosos por praticar a pirataria. Aqui a gente tem um quadro que mostra todas as atividades que os fenícios praticavam. Quanto à política, eles têm um sistema muito singular na antiguidade. Eles eram talassocracias, ou seja, eram aristocracias comandadas por comerciantes. Aristocracias eram um modelo de governo muito comum, mas acabavam sendo comandados pelos grandes proprietários de terra.
Quanto à religião, eles são dualistas, ou seja, eles acreditam em dois deuses, Baal, o pai, deus do trovão e da chuva, e Astarte, a mãe, a deusa da fecundidade. E aqui temos uma figura que mostra essas duas importantes divindades fenícias. Suas principais realizações são a criação de diversas colônias no mar Mediterrâneo. A mais importante de todas é Cartago. Cartago vai ser uma cidade criada no norte da África que em algum momento vai formar um grande império, capaz de rivalizar com o Império Romano. E a criação do primeiro alfabeto fonético. Como os fenícios eram comerciantes, eles precisavam de um sistema de escrita mais ágil que a escrita pictográfica, suméria ou egípcia, sendo necessário então que as pessoas aprendessem a ler e escrever com mais facilidade, porque eles precisavam produzir relatórios sobre o seu comércio. Assim, eles criam o primeiro alfabeto fonético, reduzindo o número de signos de 5.000, 10.000 para 20, que dão origem às nossas atuais consoantes. Mais tarde, os gregos inventariam as vogais, formando a base do nosso alfabeto moderno. E aqui temos um quadro que mostra todas as línguas que parecem ter se originado da língua fenícia. Seu território também vai sofrer diversas invasões de civilizações com exércitos mais fortes, como os assírios, os babilônicos, o Império Persa e o Alexandre o Grande. Agora a gente começa a falar sobre a Pérsia, um dos maiores impérios da antiguidade. A região da Pérsia inicialmente era dominada pelo povo Medo, que também dominava o povo persa. Esse domínio vai durar até mais ou menos 550 a.C., quando Ciro I lidera os persas na tomada do poder e faz nascer o Grande Império. Esse império vai crescer, se tornando um dos maiores da antiguidade, conquistando boa parte da Ásia e até mesmo o Egito. O Império Persa então começa com Ciro I, e ele tem uma política muito inteligente de conquista. Ele respeita a cultura dos povos conquistados e, quando possível, até mesmo permite que as lideranças políticas conquistadas continuem a fazer parte da estrutura de governo. Isso dá como consequência que a Pérsia é um império de fusão de culturas, é um império que é um polo cultural extremamente sincrético. Mas o governante mais destacado mesmo de todos é Dário I. Dário I teve que dividir o império, devido ao seu tamanho, em 20 satrapas. Na verdade, eram 20 províncias, que eram governadas por satrapas submetidos a ele. Mas ele não deixava essa galera sem fiscalização, não. Ele tinha um cargo que se chamava Olho e Ouvido do Rei. Os olhos e ouvidos dos reis eram responsáveis por fiscalizar a manutenção da política guiada por Dário e a cobrança de impostos. E eles revisavam o território que eles ficavam, não tendo um contato muito longo com cada satrapa. Dário também é responsável por criar o correio. Ele é o inventor do correio. Criou um sistema de correios a cavalos que passava pelas estradas criadas que ligavam as satrápias. E também é responsável por unificar a moeda de todo o império. Anteriormente, cada região fazia sua moeda, o que dificultava o comércio entre as regiões. Então ele cria uma moeda única para todo o império. Aqui temos uma imagem que mostra Dário I em seu trono e a moeda unificada que ele criou para todo o Império Persa. O grande fracasso de Dário vai se dar quando ele tentar invadir a Grécia, dando início às guerras médicas. Se acredita que Dário desejava conquistar parte da Europa e a Grécia seria o ponto de partida para isso, mas as forças reunidas por Dário acabam fracassando numa batalha contra Atenas. O trono passa para seu filho Xerxes. Xerxes tinha uma dificuldade muito grande pela frente. O que ele poderia fazer que impressionaria mais o mundo do que o governo do grande Dário? Então ele decide que ele precisa ter sucesso onde seu pai fracassou e provavelmente reuniu a maior tropa já vista até então para conquistar a Grécia. E dessa vez ele lida contra um conjunto de cidades-estados liderado pelos atenienses, que guiavam a marinha, e pelos espartanos, que lideravam as forças terrestres. E novamente ele fracassa. Devido aos grandes gastos militares, os sucessores de Xerxes acabam lidando com um império que está em crise e com revoltas dos diversos povos conquistados. O império fica enfraquecido e mais tarde acaba sendo dominado por Alexandre da Macedônia. A religião dos persas era baseada nos ensinamentos de Zaratustra, aquele citado mais tarde por Nietzsche, também conhecido como Zoroastro. Ela também é dualista, ou seja, acredita em dois deuses que vivem uma eterna batalha do bem contra o mal, tem como livro principal o Zen de Avesta, e provavelmente ela serviu de base inicial para o cristianismo.